eu tenho aqui um desafio para fazer para o senhor Lula. Lula, eu te chamo, não tenho nenhuma exigência, na verdade só uma, para um debate. Pode ser no Planalto, pode ser em qualquer lugar, qualquer dia, desde que seja ao vivo. Você topa sustentar as suas mentiras na minha frente? Duvido e muito. E a sua sorte, Lula, é de que se isso acontecer, algum dia eu chegar na presidência, a sua sorte é de que você não vai estar vivo para eu te botar na cadeia, você e sua trupe, porque pode ter certeza que se isso acontecer, eu vou voltar com a justiça aqui, nesse caos que a gente chama hoje de país. E eu não tenho dúvidas que é o que o Brasil quer, justiça nesse país, fim da impunidade, tanto para o Lula quanto para a sua trupe. E se isso acontecer, o PT é o primeiro na minha lista. Torçam, mas torçam muito para isso não acontecer. Torçam e torçam muito para isso não acontecer. Afinal de contas, eu sei de que ou eu morro tentando, ou eu vou fazer que de fato é transformar esse Brasil em outra coisa. Isso obviamente não se passa por agora, tem muito tempo de vida para a gente conseguir mudar esse país, pode ter certeza, e gravem as minhas palavras, tanto miseráveis quanto também pessoas de bem nesse Brasil. Tentaram matar o Bolsonaro para poder tirá-lo da corrida eleitoral, obviamente não conseguiram. Agora o Lula, através dos seus lacaios no STF, tentam fazer o mesmo, tirá-lo da corrida eleitoral, mas agora através de uma prisão. Realmente é algo que todo o Brasil está vendo, não preciso dar muitos argumentos aqui. O Brasil, que tem 50 milhões de pessoas sob o julgo das leis do crime organizado, quer falar que estão preocupados em defender a democracia e a soberania do Brasil, colocando um ex-presidente da República atrás das grades, antes mesmo do julgamento, esperando já, preparando, na verdade, a sua cela. Foram diversas acusações, contra o Bolsonaro, de Marielle, que inclusive Moraes deu prisão domiciliar para o Brazão, não é isso? E acabou, ninguém mais falou sobre isso. Foi também arquivado a questão dos imóveis dele lá, foi arquivado também a questão da baleia que ele tem incomodado, ou seja, intocável, tudo caiu por terra, mas não existe uma forma melhor de acabar com seu opositor do que falar que ele tentou cometer um golpe de Estado. Então, eles são muito hábeis em fazer narrativas contra pessoas de bem. Quanto mais honesto você for nesse país, mais chance você tem de se ferrar. Recentemente, agora, sem provas, Lula me acusa de eu ter feito um vídeo para defender o crime organizado. Eu não preciso nem dizer que, poxa, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, sou pai de 2 filhas, não tenho uma linha de corrupção na minha vida e tenho muito orgulho disso, não tenho dúvidas que vai continuar dessa mesma forma, e simplesmente acusa e não tem nenhum tipo de provas, ou seja, é dessa forma que eles fazem com quem é honesto, mas eles não vão ter o poder para sempre aqui nesse país. Gravem as minhas palavras, o PT não vai dominar esse país para sempre. Gravem as minhas palavras. O que mais os senadores vão fazer? O que mais precisa ser feito? Pois eu espero que os outros senadores, inclusive de direita, que votou no Davi Alcolumbre, tome atitude. E que o Davi Alcolumbre também tome atitude. Ou a gente vai ter que novamente olhar para a população brasileira e falar assim, não, a gente não consegue fazer mais nada. Eu faço uma pergunta aqui, eu clamo, o que mais precisa para colocar o Alexandre de Moraes na cadeia? As minhas mãos são limpas, eu não tenho medo, eu não devo nada, eu não tenho processo dentro do STF não, eu não baixo a cabeça para o STF não. Agora tem uma CPI da Vaza Toga que o que mais falta, impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu faço uma pergunta aqui para o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, porque eu não votei. Mas quem votou nele? Ele está aqui, sendo presidente do Senado. O que mais falta para impeachment o ministro Alexandre de Moraes? Para colocar ele na cadeia? Está tendo um ex-presidente agora sendo julgado, que é um teatro, uma palhaçada que está fazendo com esse país aqui, uma tentativa de golpe que não existiu. O golpe que está tendo aqui, acabou de mostrar para nós qual que foi o golpe. O que mais falta? Porque eu não aguento mais sair na rua e falar assim, o que os senadores vão fazer? Lembrando que o Gunê, que vai fazer parte disso agora também, novamente voltará aqui para ser sabatinado. Aí eu faço uma pergunta, esse cidadão será votado novamente? Ele vai ser novamente votado aqui?
Então o que a gente precisa aqui é tomar atitude. Chega da população brasileira, meu WhatsApp é toda hora. O que o Senado vai fazer? O que o Senado... Tem mais prova do que isso que ele mostrou para nós aqui? Quer mais prova? Então só é um manifesto que eu estou fazendo aqui, que eu espero que todos os senadores, com todo respeito a todos de esquerda, porque se fosse, com o Lula tivesse acontecendo o que está acontecendo com o Bolsonaro hoje, eles também estavam gritando. Se tivesse os manifestantes de esquerda que está acontecendo aqui, a mesma esquerda estava aqui, se manifestando aqui. A imprensa estava doida. Imagina se fosse com o Lula que está acontecendo aqui. Eu vou além, senador Cleitinho. Imagina se o beneficiado de todas essas fraudes fosse o Bolsonaro. Isso. Como é que o sistema reagiria? Isso. E eu tá falando até em cancelamento de eleição. Isso. Então chegou a hora da gente parar de olhar a capa de processo, quem vai ser o beneficiado ou prejudicado, e cumprir a lei. Isso. Que é o que a gente está pedindo aqui. É o que eu quero que faça aqui. E eu espero aqui que tenha vaza-toga, tenha CPI também da abuso da autoridade, coloque tudo, a gente tem que passar esse país a limpo. Esses dias recordou novamente aqui, pegando fala daquele Joel Batista que foi preso lá, um áudio dele falando, não vai acontecer nada com a gente não vai ser preso não. Deixa o Zé manifestar que o Zé acaba com o STF. Ô gente, pelo amor de Deus. Você sabe quem é o Zé? Pelo amor de Deus. Sei quem que é o Zé. Zé Eduardo. É isso mesmo. Eu não tenho medo de Zé, eu não tenho medo de Joel Batista, eu não tenho medo de STF. Isso aqui tem que acabar com isso. Isso é uma vergonha, um vexame mundial escutar isso. E a gente não fazia nada. E não tem uma CPI aqui para poder colocar essas pessoas no devido lugar deles. Porque sabe qual é o devido lugar deles? É na cadeia. Jesus Cristo, quando estava na cruz, Tagliaferro, tinha um bandido de um lado e um cara que se arrependeu do outro. E a gente vê pelas tuas falas que certamente tu é o cara que se arrependeu. E quando Deus te colocou no Supremo Tribunal Federal, mais precisamente no TSE, que este era o cargo que tu ocupava, certamente tu foi um instrumento do Senhor para que hoje nós pudéssemos estar aqui apreciando essas revelações assombrosas que o Senhor trouxe para nós e expondo todo o esquema de perseguição contra inocentes promovida pelo ministro Alexandre de Moraes. Me admira muito, senhores, que estes cidadãos ainda digam defender a democracia perante revelações tão bombásticas como a que tu trouxe hoje. A gente não pode esquecer, presidente Flávio, senador Magno Malta e colegas, que Lula está solto e presidente do Brasil porque acharam uma conversa de compadres entre duas pessoas que em qualquer processo seria tratado como normal, mas estes mesmos que dizem que aquilo foi uma fraude processual hoje talvez entendam que uma fraude comprovada como a que tu trouxe não traga argumentos suficientes para impedir todo esse processo de perseguição à direita que vem tendo aqui no nosso país. Trata-se de uma manipulação, uma criação de uma investigação que nunca existiu, colocada anterior à data da busca e apreensão, justamente para justificar que essa busca e apreensão não se deu somente com base numa matéria jornalística produzida pelo Amado, do Metrópolis, e sim, fraudulentamente, com base em uma investigação que nunca existiu, tá? Se os senhores pegarem e olharem a divulgação, as matérias que saíram na imprensa do dia que ele tirou o sigilo desse processo e ele apresentou as provas dizendo que tinha uma investigação preliminar, vocês vão ver todo esse material que eu apresentei, inclusive os mapas mentais. Ele não tem como negar, Então é isso, a fraude, a mentira contada em um processo fora da sua fase. Isso faz com que o processo seja totalmente inválido, que ele não tenha qualquer tipo de segurança jurídica, que ele seja validado. Se esse chegou até mim, imagina quantos outros que não chegaram até mim. Porque todos os processos dentro do gabinete de Alexandre de Moraes são processos físicos, inclusive o meu, o que eu respondo. Ele só libera o que é de interesse dele, ele manipula, ele faz daquele gabinete um grande jogo de xadrez, aonde os processos estão com ele e ele está jogando com as pessoas, dando checkmate assim, como se fosse uma pecinha de xadrez. Ele mandou fazer uma operação sem nenhum tipo de processo contra essas pessoas e depois, para justificar essa operação ilegal, ele mandou criar um processo fake para dizer que o que ele tinha sido feito tinha veracidade, sendo que esse processo fake foi colocado com uma data anterior do que realmente teria acontecido. É isso em linhas gerais. Boa tarde a todos. Como esperado e combinado, primeiro pronunciamento oficial dessa federação. Eu tenho o orgulho de estar aqui ao lado do meu co-presidente, Ciro Nogueira,
dos nossos líderes de bancada, Luizinho, Pedro Lucas, a nossa amiga Tereza Cristina, comunicado de federação União Progressista, federal. Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes dessa federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitores exigem dos seus representantes. Brasília, 2 de setembro de 2025. Muito bem. Obrigado, gente. Obrigado a todos.